Saudações, queridos e queridas! Um prazer inestimável estar aqui com vocês para mais uma aulinha de filosofia. E nós vamos falar agora do último filósofo grego da nossa matéria, que é o Aristóteles, e como ele se encaixa na filosofia antiga, na filosofia da Grécia. Beleza? Vamos entender então num aspecto introdutório, né? É importante pensar que o Aristóteles, né, ele foi um personagem muito importante na filosofia grega. Primeiro porque ele era discípulo de um dos mais importantes filósofos, que foi Platão. Ele participou, inclusive, da formação da Academia Platônica, que era uma espécie de escola de ensinamento filosófico. Tanto é que depois que o Aristóteles se forma, né, dentro dessa academia, ele sai e cria sua própria escola de ensinamento filosófico, onde ele se realizava bastante lá nos debates que faziam com seus discípulos também, com seus alunos, que era chamada de Liceu. Né? Então, enquanto nós temos a Academia Filosófica de Platão, nós vamos ter o Liceu, que seria aí essa escola filosófica do Aristóteles, principalmente tendo como base fundamental a filosofia aristotélica de valorização dos sentidos, de valorização da experiência humana, de tentar compreender tudo o que existe na materialidade para, consequentemente, depois entender as formas. Tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber do conhecimento filosófico do Aristóteles, tá? É que o Aristóteles, ele acha importante o que existe no plano material, como as coisas se apresentam e principalmente o que as pessoas sabem sobre essas coisas. Então, ele acha que esse é o ponto de start, é o início do pensamento das pessoas. Ou seja, as coisas como elas são, na sua realidade concreta, pode ser o início do pensamento e da reflexão para com essas pessoas. Certo? Então, a ideia dele é tentar encontrar um caminho onde o entendimento pode ser buscado como início à aparência. Então, logo de cara, nós vamos ver que ele rompe com a teoria platônica, porque o Platão abominava, né, o mundo dos sentidos, o mundo material, porque ele acreditava que o mundo material era um mundo enganador. Era um mundo que não trazia a essência das coisas, porque ele mudava constantemente. Já o Aristóteles critica o Platão aí e fala, não, peraí Platão, o importante do mundo material é que aqui se dá o início do nosso conhecimento, certo? Então é esse o ponto importante. Então por isso que o Aristóteles é chamado, no senso comum da filosofia, como o filósofo do pé no chão. Ou seja, o filósofo que tem a sua cabeça, né, grudada com uma parte do corpo, mas que está ligada à materialidade. Beleza? Então, é esse o sentido da sua filosofia. Explorar o campo da experiência, estudar o fato empírico, ou seja, as relações sociais, né, as coisas como elas são criadas e, consequentemente, ele vai ser aí o autor de uma construção filosófica nova, tá? O Aristóteles também é o inaugurador de uma lógica formal de pensamento. Ou seja, a partir de algumas análises de sociedade, ele consegue criar premissas que podem ser verdadeiras. Então, a partir de frases que buscam entender a essencialidade, a materialidade, ele faz com que essas frases possam articular premissas. Nós vamos falar disso mais tarde na segunda aula sobre Aristóteles. Aqui, pessoal, nós temos um quadro do Rafael de Sanzio que chama Escola de Atenas, que foi pintado no Renascimento, ou seja, depois da morte desses dois, que retrata mais ou menos dois filósofos importantes e as suas teorias também filosóficas representadas nessa imagem. De vermelho aqui, nós temos Platão, que está apontando para cima, dizendo, querendo dizer, né? Ou seja, o mundo das ideias é o que importa. Ao seu lado, nós temos o seu discípulo, Aristóteles, apontando a mão para o chão, dizendo que a experiência que importa. Ou seja, o mundo material é o início, o começo de tudo. Beleza? E em volta deles, vários filósofos da Grécia, né, que se tornaram aí muito conhecidos também. Bom,
Vamos lá então para a gente entender algumas coisas importantes do pensamento aristotélico. Né? Qual é o objetivo do Aristóteles? Tentar explicar os fenômenos, né? Explicar como as coisas acontecem, as substâncias, como que as coisas surgem, por que elas surgem, qual é a finalidade do surgimento dessas coisas. Então, ele tem uma preocupação da explicação do mundo, mas não no ambiente natural especificamente. Ele quer explicar o mundo, mas aquilo que foi criado pelos seres humanos e que faz parte da vida dos seres humanos, certo? Então o objetivo dele é a explicação desses fenômenos e, consequentemente, a explicação pautada num aspecto científico, afastando qualquer possibilidade de explanação religiosa ou mitológica sobre a materialidade, tá? Bom, então, para explicar o mundo, o filósofo Aristóteles elenca aí 4 causas essenciais das criações que existem no mundo. Então vamos pensar algo fácil, tá? Bem rotineiro. Por exemplo, um jarro de barro, né? Um jarro que serve ali para colocar vinho, para que serve para pôr azeite, água, né? Um jarro de cerâmica. Aí veja, quem construiu esse barro, né? Esse jarro de barro, ele foi construído especificamente por uma causa. Alguém ou algumas coisas, né, se apresentaram para ser construído esse jarro como ele é. E aí nós vamos entrar na teoria das 4 causas dele. Primeira coisa, qual é a causa material do jarro de barro? Ou seja, qual é a matéria que tem nele? O barro, tá? Então, esse é importante, né, obviamente, porque o barro conserva a temperatura, por isso que as pessoas utilizavam o barro para construir. O segundo ponto, qual é a causa formal, né? Ou seja, qual é a forma do jarro? Cilíndrico, certo? Principalmente para depositar líquidos. O terceiro, qual é a causa eficiente? Ou seja, quem fez o jarro? Ele não surgiu sozinho. Aí nós temos o artesão, que é o agente realizador do jarro de barro, né? Ou o ceramista, certo? E o final, por que construíram o jarro de barro? Qual é a causa final? E aí nós temos a causa final como sendo guardar a água. E o Aristóteles, então, vai dizer que todas as coisas têm uma finalidade, certo? Então, finalidade, do grego, significa telos, tá? E o mundo teleológico é o mundo que vai investigar a finalidade das coisas, tá? Então é um mundo em que tudo tem uma finalidade. A estrutura está na função ou atividade em função. O que isso significa, né? Que as coisas, como elas são feitas, as substâncias que se apresentam pra gente, antes dela teve uma causa, não uma, mas 4 especificamente, certo? E cabe a nós a destrincharmos essas causas para entender como as coisas se apresentam para nós. Então veja que ele está preocupado com o mundo dos sentidos, porque ele quer explicar a materialidade. E ele está explicando de uma forma diferente do Platão, né? O Platão vai dizer que são as ideias do mundo, as ideias que inspiram a construção no mundo material. Já Aristóteles vai dizer, isso não acontece, né? É o próprio mundo material que acaba criando o mundo material, certo? Bom, e aí a gente entra num segundo tópico, num terceiro tópico elencado por mim, que é o ilemorfismo. Bom, o que significa isso? Um exemplo claro é, todos os seres são compostos de matéria, do grego ile, e forma, que significa morfê. Então vamos pensar, né? Se essas 4 causas formam, né, um ser, uma substância, essa substância ela se apresenta pelo menos com 2 características. Ela é composta de 2 características. Uma é a matéria do que ela é feita e a outra é a forma com que ela tem, tá? Então, a ciência, esse processo que Aristóteles cria, é na verdade uma dedicação do seu estudo para entender as substâncias. É o objeto independente do mundo natural, certo? Então é o objeto que se apresenta para mim
beleza? Nesse mundo material, mas não é aquele objeto único e exclusivo da natureza. Então ele se difere dos pré-socráticos. Ele não está preocupado em explicar a natureza. Ele está preocupado em explicar, né, como as coisas do nosso dia a dia se apresentam para a gente. E aí ele vai dizer que essas coisas elas existem por si só, né? Não porque tem um vínculo com o mundo das ideias. Então eu posso explicar essa pessoa, eu posso explicar essa xícara, eu posso explicar esse livro, né? Eu posso explicar um violão, essa televisão, e aí nós vamos perceber que todas essas coisas elas são compostas pelo menos de duas, de matéria, né? E também de forma. Então elas possuem atributos e um desses atributos passa muitas vezes a ser mais importante do que outros. Pois bem, né? Vamos entender então que essas coisas elas vão ser chamadas agora pela gente de substâncias, certo? Então essas substâncias elas têm forma, né? E elas têm matéria também, beleza? E olha só que interessante, que essas substâncias, elas podem ser alteradas ao longo da sua existência. Então veja isso, João é loiro, João é a substância, é o indivíduo, é loiro, é um acidente. Então qual é a substância do João? O João é um ser humano, certo? O ser loiro e ter a feição do João é um acidente. Ou seja, é uma característica exclusiva dele, certo? Então, como que eu reconheço um ser humano? Eu reconheço porque o ser humano tem uma proporção corporal, uma forma que já está na minha cabeça, porque eu consegui ver vários seres humanos e identifico essa forma ser humano na minha cabeça, entendeu? Então, veja que interessante a segunda frase. João, que continua sendo substância, pintou o cabelo de preto. Tá vendo? Então, o acidente ele pode ser modificado. Mas a substância, ela tem sempre as mesmas características. Ou seja, não é porque o João pintou o cabelo que ele deixou de ser humano. Tá? Caso o João mude, né? Obviamente que ele vai mudar também. Se a substância, na sua essência, mudar, né? A substância vai ser outra. Não vai ser a mesma substância. Beleza? Então, qual é a característica da substância que a faz ser uma substância? Ou seja, qual é a característica do João que faz ele ser humano? O que o ser humano tem que faz dele um ser humano? A sua capacidade de pensamento, a racionalidade, certo? Isso nos difere dos demais seres, dos animais, por exemplo. Então essa é a nossa essência, a razão. Beleza? Bom, agora então vamos aprofundar aí no que é a matéria e a forma. Então toda substância tem matéria mais forma. Um exemplo então, a mesa de madeira. A mesa de madeira é um objeto? Sim. É uma substância? Sim. Está no mundo material? Sim. Ela existe fora da natureza? A mesa sim. Você não vê pés de madeira, né, pés de mesa de madeira aí plantados por aí. Certo? Então, ele é um indivíduo por si mesmo, segundo Aristóteles. Tá? Qual é a matéria da mesa de madeira? Madeira. Qual é a forma da mesa de madeira? A mesa. Tem 4 pés e uma tábua em cima, que serve para fazer algumas coisas. Daria até para a gente analisar as causas, né, da criação de uma mesa, que seria a teoria das 4 causas. Beleza? Então, matéria e forma, eles não podem existir separadamente. E a mesa de madeira, ela existe no tempo, porque ela tem um tempo de existência, e ela existe no espaço. Eu consigo tocar. Certo? Então, matéria e forma formam uma união na história, vamos dizer assim. Certo? Porque ela está presente no tempo e no espaço. Beleza? Mas veja que a ideia madeira, né? Que é a ideia, desculpa, mesa, não madeira. A ideia mesa, que é uma forma, se ela estiver separada, ela não existe no espaço-tempo. Consegue compreender? Por exemplo, se eu falar para você, imagina uma mesa, que é a partir das suas experiências pessoais, você vai imaginar uma mesa. Mas só existe essa mesa que você imaginou na sua cabeça?
Não. Mas você é capaz de identificar milhares de mesas no mundo inteiro? Você é capaz. Por quê? Porque você tem um formato de mesa estabelecido na sua cabeça. Certo? Então, se a forma tiver separada, né, da matéria, ela não vai existir no espaço-tempo. Ela vai ficar só nesse mundo que seria um mundo das ideias. Beleza? Então, eu posso pensar no que é madeira, posso pensar no que é mesa, mas obviamente que no mundo material, né, isso reverbera aí como se fosse uma mesa. Então, como uma ideia transcendente é capaz de explicar o mundo? Como a ligação entre o sensível e o inteligível? Transcendente, pessoal, é alguma coisa que sai da materialidade, que está acima da materialidade. Tá? E aí o Aristóteles vai debater com o Platão. Né? Vai dizer assim, como que existe o mundo das ideias? Não é o mundo das ideias que ele é atemporal, que ele tem vida própria. Não, o mundo das ideias, né, é uma forma imanente. O que isso significa? Que a partir da nossa percepção racional e material da vida, nós conseguimos criar as formas na nossa cabeça. Então a gente só sabe o que é uma mesa porque nós aprendemos ao longo da nossa experiência empírica, a partir da nossa experiência de vida, o que era uma mesa. Tá? Então, o que o Aristóteles está fazendo é utilizar o mundo material para explicar o próprio mundo material e também explicar esse mundo das formas, esse mundo das ideias. Tá? Então, a forma para o Aristóteles é realmente importante, porque com a forma você consegue classificar, obviamente, tudo que existe na sociedade. Beleza? Então você sabendo a forma de um ser humano, a forma de uma cadeira, a forma de alguns animais, você vai conseguir identificar esses animais e essas coisas que se apresentam para você em qualquer lugar do mundo. Beleza? E por fim, o nosso último slide dessa primeira aula de Aristóteles é que essas substâncias, elas existem em ato e também em potência. Tá? Bom, por que ele desenvolve esses dois conceitos antes de eu explicar? Primeiro, o Aristóteles também está preocupado com as transformações e com as permanências do mundo. Então, os filósofos pré-socráticos deixaram ele encucado mesmo. Né? O Sócrates também via esse movimento de coisas acontecendo, essas transformações, e as pessoas estão preocupadas em encontrar uma verdade que não mude. Né? O Aristóteles é um desses. Então, como que ele vai explicar a mudança das coisas e tentar encontrar a verdade dessas coisas, né? Então, ele vai dizer que as coisas elas existem em ato, tá? E que elas podem existir em potência. Então, perceba, né? Se uma mesa de madeira se apresentar para mim agora, aqui, ela existe em ato. Mas, se tiver uma ação humana, né? Com uma força motriz da teoria das quatro causas, ou seja, uma força que vai executar uma energia humana em cima dessa madeira para transformá-la em algo, ela pode ser potência de outras coisas. Então, vamos pensar. O que uma mesa pode ser se tiver uma energia humana depositada nela? Uma mesa de madeira não pode ser uma escrivaninha? Pode, só fazer algumas adaptações. Então, a mesa de madeira é, em potência, uma escrivaninha. Ela é, em potência, uma cadeira. Ela é, em potência, uma estante. Então, ela pode ser em potência várias coisas. Ela não pode ser tudo. Porque, concebe comigo, uma mesa de madeira pode ser uma bola de futebol? Não. Né? Uma mesa de madeira pode ser uma panela? Não. Tá? Então, a potência pode ser algumas coisas. Certo? A partir do momento que tem essa transformação, então a mesa de madeira se transformou numa cadeira, por exemplo, de madeira, aí a cadeira, que antes era potência, agora passou a ser ato. Certo? E, consequentemente, se ela é ato e ela poderá ser transformada em outras coisas, serão, então, potências de outras coisas também. Beleza? Deu para entender, então? Então, é interessante a gente perceber aí essas coisas para a gente conseguir entender. Então, veja, um pedaço de mármore, ele é em ato. O que ele pode ser em potência? Uma estátua, uma pia de cozinha,
uma pia de banheiro, piso, tá? E aí a hora que eles pegam, né, motivado por alguma coisa, pela teoria das 4 causas, alguém transforma o mármore em pia, aí a pia passa, antes que era potência, passa a ser ato, certo? Então, ato e potência seria a teoria filosófica do Aristóteles para explicar o movimento que existe na transformação das coisas. Beleza, gente? Então estudem aí. Um forte abraço para todos vocês e obrigado pela atenção.